fábrica de sementes. Fábrica de oportunidades. Essa ministração de hoje tem como principal objetivo dizer que nós temos em nós uma fábrica de oportunidades, uma fábrica de sementes. Deus nos capacitou com algo que faz a diferença em todo lugar onde nós estivermos. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 18 e 16. Provérbios capítulo 18 e 16 diz assim: o presente que o homem faz, alargar-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Em outras palavras, você quer estar perante grandes? Está presente de homens importantes? Esteja diante deles com presentes. Diria mais, você quer conseguir grandes coisas? Você quer chegar em pessoas importantes? Você quer que novas oportunidades se abrem para você? Tenha sempre algo em sua mão. Procure sempre ter algo que podemos chamar de oportunidade. No texto se fala presente, mas algo que você possa chegar até essa pessoa. O texto está falando claramente: você quer algo grande? Leve um presente. Você quer algo grande para a tua vida? Tenha algo na tua mão. E é justamente em cima disso tudo que nós estaremos falando hoje. Mesmo porque nós caminhamos nos caminhos do Senhor. E nosso Deus é um Deus generoso. E tudo o que Ele faz obedece a esse princípio. Um princípio de generosidade. Então a gente começa falando: poxa vida, para que eu tenha algo, eu preciso me apresentar com algo? Sim. Mas eu não tenho nada. É aí que talvez esteja um grande engano, um grande roubo. Algo que talvez esteja te limitando, algo que talvez esteja te colocando num lugar onde você não deveria estar. Todos nós temos algo para oferecer. E eu falo isso com toda certeza porque eu tenho certeza mesmo. Porque Deus sempre nos dá algo. Deus sempre nos coloca, ou melhor dizendo, Deus sempre coloca nas nossas mãos uma oportunidade. Então fala para o teu irmão do teu lado: Deus é generoso. Eu também sou generoso. E esse é o princípio que faz com que eu prospere. E esse é o princípio que faz com que eu alcance grandes bênçãos na minha vida. Hoje eu quero estar falando para vocês dessa realidade. De nós sermos uma verdadeira fábrica de sementes. Uma verdadeira fábrica de oportunidades. Sementes de muitas espécies que nos foram dadas para serem semeadas. Nós somos uma fábrica de sementes. Nós somos uma fábrica de oportunidades. Tudo isso que nós recebemos. Mas qual o objetivo? De Deus nos dar tanto. Qual o objetivo de Deus colocar nas minhas mãos sementes? Angelo, qual o objetivo de Deus colocar nas minhas mãos oportunidades? O que Deus está convidando a gente nessa noite? Para que nós venhamos entender que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Se nós, ou melhor dizendo, se Deus está nos ensinando, se Deus está abrindo os nossos olhos para uma realidade que talvez que a grande maioria não estava percebendo. Eu sou uma fábrica de semente. Eu sou uma fábrica de oportunidade. Eu tenho condição de fazer coisas novas e sempre procurar uma forma de chegar a um determinado lugar. Não existe obstáculo, não existe dificuldade se eu acreditar que verdadeiramente eu tenho como fazer isso. E quando eu falo isso, estou falando em Deus. Então é isso. O ensinamento de sabedoria de hoje fala sobre como usarmos essas sementes que Deus nos dá. Hoje nós estaremos entendendo cada detalhe sobre o porquê de Deus sempre colocar sementes nas nossas mãos. E nós sempre termos sementes para estarmos procurando um novo plantio, novos e novos desafios. Então o que é uma semente? Semente é um pequeno início de um grande futuro. É qualquer coisa que pode se tornar coisa grande. Então isso aqui é uma semente. É uma pedrinha, do tamanho de uma pedrinha. Um pequeno ponto.
que pode se transformar em algo grande. O que é uma oportunidade? É algo que pode acontecer. Não aconteceu, mas tem tudo para acontecer. Uma semente, o objetivo dela é se tornar em algo grande. A oportunidade, a forma de nós de enxergarmos a vida, dentro da ótica, dentro da maneira que Deus tem nos ensinado, também nos leva a sempre conquistar coisas grandes. Aí alguém mais pessimista pode estar falando assim, mas espera aí, você está pregando a teologia da prosperidade. Você está querendo falar que tudo aquilo que eu quiser eu vou ter? Não, não é isso. A teologia da prosperidade ensina a nós olharmos para nós. Mas o que eu estou falando de semente. Eu estou falando de alguma coisa que eu planto para que não só eu me beneficie com aquilo, mas que muitos se beneficiem. Meu irmão, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, as oportunidades que Deus tem te dado, Ele deseja que você transforme essas sementes, que você transforme essas oportunidades em algo que venha a abençoar muitas pessoas. Muitas vezes nós perdemos oportunidades, muitas vezes nós matamos sementes, quando nós achamos que aquilo é só para nós. O propósito de Deus é nos levar a abençoar, é nos levar a conquistar alegria para as outras pessoas, Pela. Não é verdade? O grande objetivo de Deus na minha vida é falar, Israel, eu te escolhi, eu te separei, para que através da tua vida pessoas conhecessem a Deus. Então eu vou colocar uma série de coisas para você, mas aprenda o seguinte, para que essas coisas prosperem, para que essas oportunidades cresçam, seja servo. Entenda que a tua casa é uma casa de oração. Entenda que a tua casa é um lugar onde você possa receber as pessoas para falar do amor de Deus, para dar a ela esperança, para falar dos milagres, para falar da vida eterna. Entenda que o teu carro, eu te dou para quê? Para que você possa servir, para que você possa levar, trazer, para que você possa estar, para que seja uma facilidade de locomoção para você e para todos aqueles que porventura precisem e que Deus coloque na tua vida para que ele seja usado. Semente é tudo aquilo que traz alegria. Oportunidade é tudo aquilo que traz benefício. Meu irmão, atente isso. Você quer ser próspero? Você quer ver a tua vida multiplicar em bênçãos, em oportunidades? Tem um segredo. Comece a servir. Comece a ser generoso. Comece a ter tudo nas tuas mãos com o objetivo claro de servir a Deus. Em primeiro lugar, vem o Senhor. Em primeiro lugar, a obra redentora do meu Jesus. Em primeiro lugar, ministrar a vida eterna. Em primeiro lugar, amar. Em primeiro lugar, servir. Em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Meu irmão, quando você começar a fazer isso, você vai ver com a tua vida começar a tomar uma proporção absurdamente maravilhosa e abençoada. Não pensa só nos seus problemas, querido. Mas pastor, eu vou estar falando algumas coisas interessantes que o pastor Lamartine colocou nesse estudo. Mas guarda isso de uma forma especial no teu coração. Você quer ter mais para você utilizar na tua vida? Entenda que o mais que Deus vai te dar é para abençoar a vida de outros. Todas as vezes que Deus operou, Ele operou para restaurar. Não pelo simples fato de a pessoa ser restaurada, mas para ela estar posicionada e disposta a ajudar outros nos momentos oportunos. Amém? Então semente é qualquer coisa que faça o outro sorrir. Isso é uma semente. Milhões de pessoas hoje estão preocupadas naquilo que não tem. E começam a estudar e se preocupam em querer, eu preciso aprender isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso alcançar aquilo outro. Bacana tudo isso. Mas Deus quer ensinar algo diferente para nós. Tão ou mais importante do que saber aquilo que nós precisamos. É começarmos a lutar e buscar saber sobre aquilo que nós já temos. Porque será justamente isso que Deus vai multiplicar. Vai ser justamente isso que Deus vai chamar isso de minha semente. Semente que você vai colocar na terra. Semente que você vai lançar. Oportunidade que você vai aproveitar. Então, ao invés de olhar para mim, e faço isso quando eu começo a me preocupar com as minhas necessidades, com aquilo que eu não tenho,
Quando eu faço isso, eu estou olhando para mim. Até certo ponto, embora o texto fale que não tem problema nenhum, mas se eu exagerar nisso, posso chamar isso de egoísmo. Posso chamar isso de me preocupar com o meu próprio umbigo, não pensar nas pessoas que estão do meu lado. Mas quando eu começo a olhar, independente de ser muito ou ser pouco, começar a olhar para aquilo que eu já tenho, eu já começo a sair da posição, é para mim, e entro na posição, é para aqueles que estão do meu lado. Eu começo a entrar na posição que Deus fala assim, aí você vai prosperar. Eu começo a chegar no lugar onde Deus vai falar assim, é aí que você vai ser abençoado. É aí que você vai receber mais. É aí que tua árvore vai crescer. Uma pequena semente pode se transformar numa grande hortaliça. Na maior de todas. Esse é o exemplo que fala em relação ao reino de Deus. O reino de Deus pode começar pequenininho, meu irmão. Mas ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E chega a lugares que você não imaginou. Algo pequeno que você tenha. E você use isso para a glória de Jesus. Que você use isso para a glória do Senhor. Vai se transformar em algo tão grande. Que muitos vão vir buscar descanso. Ser acolhidos. Pastor, eu tenho tão pouco. Pastor, eu tenho tão pouco. Como o Senhor fala que muitos vão poder se saciar daquilo que eu tenho. O profeta Elias, num tempo de deserto, num tempo de falta d'água, num tempo de escassez, ele fala para o seu servo, vai lá e olha. Vê se tem nuvem, vê se vai chover. A gente cantou muito essa música. O servo volta e fala, não tem nada. Aí Elias fala, vai lá 7 vezes. E o servo vai. Na última vez o servo fala assim, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É o que eu precisava. O homem, talvez aquela pequena nuvem, era nada. Mas nós estamos falando aqui das coisas do homem. Estamos falando aqui das coisas de Deus. Nós estamos falando das coisas que verdadeiramente são sábias. Que verdadeiramente me colocam num lugar especial. Que me faz entender que o céu está aqui na terra. Entender que verdades que para mim são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. E é possível Deus fazer com que a tua vida hoje seja transformada de tal forma que você saia daqui com muito mais do que você pensou e imaginou trazer para a tua casa. Mas Ele quer que você aprenda, em nome de Jesus, glória a Deus, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, pois Deus é grande, é maravilhoso. Mas o Senhor quer que você entenda uma coisa, querido. Aquilo que Ele está te dando, aquilo que Ele está colocando no teu celeiro, aquela pequena nuvem que Ele está colocando no céu, aquela bênção que Ele está colocando diante dos teus olhos, aquela esperança que está ardendo no teu coração, meu irmão, não é só para você. É para que você utilize isso ao serviço do reino. É para que você sirva ao Senhor. É para que você dê bom testemunho. Meu irmão, eu oro para que os empresários do reino, os homens de Deus que têm suas empresas, eles prosperem. Não pelo simples fato de prosperarem, mas para que eles possam glorificar a Deus, ter testemunhos que façam que outros homens conheçam a Deus através da sua prosperidade. Pessoas que estejam passando no deserto, encontrem a glória de Deus, encontrem saída, encontrem a resposta. E possam falar, eu saí porque eu confiei. Eu saí porque eu entendi, porque eu aprendi. Quem teve no domingo de manhã aqui na igreja? Eu vou usar um exemplo que eu dei no domingo de manhã. O exemplo de Abraão. Abraão era generoso. Abraão era um homem generoso. Ele entendia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Ele sabia que Deus favorecia ele porque ele confiava, porque ele esperava no Senhor, porque ele tinha intimidade, porque ele abriu o coração diante do Senhor e Deus falava com ele e ele obedecia o que Deus falava. Então ele sabia que Deus estava com ele. Numa determinada situação, numa situação de peleja, de luta, de problema, com uma pessoa da família dele, o primo Ló, que começava a disputar terreno para que as suas vacas, os seus animais se alimentassem. Ele chega para Ló e fala, Ló, vamos fazer o seguinte, Ló, para de brigar, rapaz. Para de querer só pensar em você, meu parente, meu amado. O que você quer fazer? Vamos fazer o seguinte, olha para tudo isso daqui, rapaz. O lugar que você escolher ficar, eu vou para o outro lado. Eu vou. Aí Ló escolheu um lugar bonito, verdinho. Então vai para lá.
E Abraão foi para o lado contrário. Sabe por que Abraão foi para o lado contrário? Porque ele sabia que a bênção não estava no lugar. A bênção estava em Deus. E ele foi para aquele lugar, deserto talvez, um lugar não tão rico quanto o outro escolhera, mas no lugar onde Abraão esteve, ali prosperou. E ele foi abençoado muito mais do que o sobrinho. E ele conquistou muito mais que o sobrinho. Meu irmão, ele foi generoso. E por isso a generosidade dele abriu porta para as bênçãos dos céus. Ele confiou em Deus. Não era porque ele tinha que ele havia de sobreviver. Pelo contrário, é porque ele estava em Deus. E Deus deu para ele tudo o que ele precisava. Ser generoso é confiar em Deus. Ser generoso é saber que Deus também é generoso. E Ele pediu para nós fazermos o que Ele fez. E por conta de fazer o que Ele fez, nós faremos muito mais. E alcançaremos muito mais. Porque o nome dEle verdadeiramente seria glorificado. Amém? Êxodo capítulo 4, versículo 2. Aqui está situações onde Deus operou milagres. Coisas que grandes homens tinham. E por conta disso, Deus usou. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na tua mão? Respondeu-lhe Moisés: é um bordão, é uma vara, é um cajado. E quando que aconteceu essa situação, queridos? Quando Deus vai até Moisés e fala para Moisés que ele tinha que libertar o povo do Egito. Aí Moisés começa a falar: estou com medo, eu não consigo fazer, eu não vou, não dá. Olha que camarada pessimista. E muitas vezes nós somos pessimistas. Muitas vezes eu começo a olhar para a situação. Moisés, eu sou gago, eu não falo direito, eu sou gordo, eu sou magro, estou cansado, enfim, sei lá, não vou conseguir. Aí Deus olha para ele, da mesma maneira que Deus quer olhar para você hoje e falar: o que você tem na tua mão? O que você está segurando? O que você tem aí? Moisés fala para ele: Senhor, eu tenho uma vara, vou fazer o que com isso? Então ouve o que eu vou te falar, Moisés. Quando você estiver diante do farol, você vai fazer o seguinte: joga a tua vara no chão. E a vara vai se transformar numa cobra. E a vara vai expressar poderes sobrenaturais. Mas no fundo é o seguinte: vai, porque eu estou contigo. Não importa o que você tem, eu estou com você. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para ti nessa noite. Se você confiar em Deus verdadeiramente, Deus não vai precisar de muito para fazer uma grande obra na tua vida. Mas Ele está procurando algo. Algo que Ele já te deu. Algo que você já tem. E nós vamos orar no final desse culto e Deus vai mostrar as sementes que Ele já colocou nas tuas mãos. E profeticamente nós estaremos lançando essas sementes. Então em Êxodo 4:2 fala sobre um homem que temeu. Que temeu por conta das suas inabilidades. Que temeu por conta das suas incapacidades. Que temeu por ser limitado. Mas pelo fato de ele estar na presença de Deus. E o que Deus queria era justamente o que Moisés queria. Era a libertação do povo. Em Deus, Moisés se tornou um libertador. O outro texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 39 a 40. 1 Samuel 17, de 39 a 40. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo que estava sobre ele. E segue a história. É um outro exemplo para que nosso coração se enche de esperança. Davi se detém diante de uma cena que enche o coração dele de indignação. Um filisteu desonrando o Deus dele. E ele fala assim: como vocês deixam esse cara fazer isso? Ele é um filisteu, ele está desonrando, ele está falando contra Deus. Isso não vai acontecer. E uma série de homens ficaram amedrontados. Ficaram imobilizados diante de uma cena que parecia ser definitiva. Um gigante poderoso, forte. Talvez pareça até o teu problema. Talvez o teu problema seja um gigante, forte, talvez impossível de ser resolvido. Mas o Senhor está te convidando, se indigna contra ele. Na força do Senhor. Foi o que Davi fez.
Davi se indignou contra o problema. Ele não viu um gigante. Ele não viu um filisteu. Ele não viu um homem que atacava e vencia sem levantar o braço, somente com um grito. Eu vou fazer. E muitas vezes isso está no teu ouvido, meu irmão. Eu não vou ter vitória. Chegou o meu fim. A minha história terminou agora. O meu problema é muito maior. O meu casamento não tem solução. Os meus filhos nunca vão sair desse problema que eles entraram agora. Meu irmão, isso é mentira. É barulho de filisteu. É mentira que o inimigo está jogando no teu ouvido. Meu irmão, fecha o teu ouvido. Não olha para o problema. Olha para Deus. E você haverá de ter uma saída. Terá uma oportunidade para fazer a diferença. Foi isso que Davi fez. É isso que Deus está te convidando a fazer. Não olha para o teu problema. Olha para o Senhor. Quiseram colocar em Davi as ferramentas que normalmente as pessoas usavam. Muitas vezes querem que você faça coisas que o mundo faz, mas não agrada ao Senhor. Meu irmão, você não precisa de subterfúgio. Você não precisa fazer coisa errada. Você não precisa mentir. Você não precisa se esconder. Você não precisa fazer as coisas que o mundo faz para prosperar. Meu irmão, tem um Deus que zela pela tua vida, que é galardoador da tua vida e tem o melhor para você. Você não precisa de ferramenta desse mundo, mas você precisa aprender a usar as ferramentas de Deus. As ferramentas que verdadeiramente trazem sucesso para a nossa vida, nos faz alcançar aquilo que Deus nos dá. E Davi fala, rapaz, eu sou petitiquinho, eu sou pequeno, essa armadura não deixa nem eu andar. Às vezes é tanta invenção que as pessoas não querem que a gente faça. Deus é simples. Davi solta tudo aquilo. E o Espírito de Deus coloca no coração dele, Davi, o que você sabe fazer, Davi? Davi, o que você é bom, Davi? Já vi que você não consegue andar com armadura, mas o que você é bom? Aí Davi pega e puxa do bolso dele um estilingue. Improvável, gente. Improvável. Um exército não conseguia lutar contra aquele gigante. Como um menininho com um estilinguinho ia fazer aquilo? Não era estilingue. Não era um menino. Mas era alguém que confiava no Senhor. Era alguém que sabia o princípio que faz com que nós alcancemos as bênçãos. E por conta desse estilingue, por conta dele acreditar, ele derrubou o filisteu, que as maiores armas não derrubaram. Meu irmão, Deus está falando para você, não acredita nas armas desse mundo, mas olha para Deus e você vai ver com que o teu monte não vai se abalar, a tua história não vai terminar e um começo novo Deus tem para a tua vida. Uma nova história Deus para ter em tua vida, mas olha para o Senhor, confia nele. Você não precisa de muito, mas você precisa começar a utilizar aquilo que você tem, aquilo que você é. Meu irmão, Deus te capacitou, Deus te instruiu, Deus estabeleceu uma nova história para você. Desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para te direcionar, para te dar discernimento, para te capacitar. Meu irmão, você tem muito para fazer. Começa a acreditar, começa a se mexer. Tira o estilingue do teu bolso e começa a utilizar ele para derrubar os teus gigantes. Aleluia. Gênesis 37:5. Os sonhos de José não eram sementes para os seus irmãos, mas foram para Faraó. Nós precisamos reconhecer quais são as sementes que Deus deu para nós. Gênesis 37:5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. José sonhou e compartilhou. Mas para os seus irmãos que tinham inveja dele por conta do pai, fecharam as portas. Não quero. Você é muito folgado, menino. Sai daqui, vai crescer e vai aparecer. Mas numa outra oportunidade, aqueles sonhos, José não desistiu de sonhar, meu irmão. José não desistiu de acreditar. O Senhor está falando para você, meu irmão, não desista de sonhar. Talvez você levou o teu sonho até alguém e alguém falou para você, aqui não é para você. Isso aí não é para você. Quem alguma vez chegou diante de uma pessoa importante da sua vida e falou assim, olha, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, e alguém falou para você, você não presta para isso, não. Acho que grande parte de nós já ouvimos essa história.
Não continua, você não vai conseguir. Não dê continuidade nesse projeto, porque não vai chegar em lugar nenhum. José não desistiu de sonhar. Em outra oportunidade, aquilo que para uns se tornou em ódio, e quis se transformar José num escravo, transforma José no libertador do seu povo. Quando o faraó ouve a interpretação do sonho de José, ele age, ele acredita, ele faz conforme José fala, e por conta daquele sonho, a terra foi preservada. Não só a terra do Egito, a terra dos irmãos de José. Meu irmão, não desista dos teus sonhos. Não entregue os teus sonhos nas mãos dos pessimistas. Não coloque os teus sonhos nas mãos daqueles que não podem fazer nada pela tua vida. Não coloque os teus sonhos na mão dos derrotados, naqueles que não conhecem a Deus. Mas coloca o teu sonho na presença do Senhor. Coloca do teu desejo na presença do Senhor. Se porventura só for isso que você tem, lembra do que Deus fez através da vida de José. Na terra não tinha comida, mas tinha um homem, um jovem que acreditou no seu sonho. Isso foi o bastante para que houvesse vida naquela terra. Acredita no teu sonho, querido, e veja nele as grandes coisas que Deus vai fazer para você. O último exemplo está em 1 Reis, capítulo 17 e 14. 1 Reis 17 e 14. É a história da viúva de Serepta. Ela tinha uma única semente e conseguiu uma grande colheita. A viúva de Serepta, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Mais uma situação de desespero, mais uma situação de crise. Faça um paralelo. Essa crise que estão batendo na nossa porta, estão querendo que nós venhamos engolir. Não engula não, meu irmão. Se você estiver com Jesus e verdadeiramente confiar em Deus, e aprender hoje para a glória do Senhor, que você tem sementes para lançar, a tua vida vai ser como a da viúva de Serepta. Enquanto não vier a provisão, enquanto não vier a chuva, enquanto não vier a ordem e o equilíbrio, não vai faltar nada na tua mesa. Mas vamos voltar um pouquinho para a história. Todo grande milagre, toda grande conquista tem que ser regada por fé, por acreditar no que Deus fala, por dar primazia às coisas de Deus. Não coloque Deus em segundo lugar. Não ouça a voz de Deus depois das vozes do mundo. Fala assim: Deus, primeiro lugar a tua voz. Se der tempo eu vou qualquer outra coisa. Mas quando você ouvir a voz de Deus, você não vai ter mais ouvido para nada. O profeta Elias, direcionado por Deus, ele chega até aquela mulher e diz a ela: mulher, me dê um pouco de água. A mulher dá. Mulher, me dê um pãozinho, me dê um bolinho. A mulher olha para ele e fala assim: profeta, o que eu tenho é um punhadinho de farinha. Não vai servir para nada mais do que eu e meu filho comer e depois morrer. Ah, é? Deixa eu te falar uma coisa. Foi Deus que me trouxe aqui. E ele falou para mim o seguinte: pede o bolo, se alimenta e bebe, e eu vou fazer grande coisa. Aquela mulher deixou de lado a sua própria necessidade, deixou de lado o seu medo, deixou de lado a sua miséria, deixou de lado a sua derrota, e ouviu a voz do profeta, ouviu a voz daquele que falava assim: Deus vai fazer coisas grandes aqui. Fez um bolo para o profeta comeu e falou assim: olha, não vai faltar nada para você. Primazia, primeiro lugar. Deus é Deus e Ele quer exclusividade da igreja. Ele quer exclusividade daqueles que o seguem. Ele quer que verdadeiramente nós o coloquemos em primeiro lugar. E não venhamos falar: Deus, eu ouvi o outro, não deu certo, agora eu vou te procurar. Meu irmão, tudo que você tem, tudo que você pode, tudo aquilo que você espera, confia no Senhor e tudo mais Ele fará. É promessa. Ele quer tirar você da derrota. Ele quer fazer com que você pare de ouvir a voz de morte, a voz de destruição. Era justamente essa voz que cantava no coração daquela mulher: você vai comer, você vai beber e teu filho vai morrer com você. Mas não era isso que Deus tinha. E ela confiou. Ela fez diferença. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.
Meu irmão, são situações que o Senhor está nos falando hoje, está nos colocando nela para que nós saiamos dos problemas e encontremos as vitórias. Existia um povo para ser liberto, Deus libertou. Existia um gigante para ser derrotado, Deus derrotou. Existia uma mulher para ser alimentada, Deus alimentou. Existia um sonho para ser realizado, Deus realizou. É para você. É para você começar a viver as grandes coisas que Deus tem para ti. Toma posse hoje. Eu quero compartilhar com vocês uma ilustração. E vocês vão entender de fato o que é ser filho de Deus. A postura que Deus espera de cada um de nós. Deus quer tirar você do marasmo. Deus quer te dar poder e capacidade de solução. Você vai sair daqui hoje como um resolvedor de problemas, um solucionador de situações. Nas tuas mãos terão respostas, diante de você terá respostas. As tuas mãos serão hábeis, capacitadas, farão muito mais do que você imagina fazer. Mas ouve só, houve uma situação onde um chefe, um gerente, chega diante do seu funcionário, encosta, senta do lado dele e murmura: nossa, eu gostaria tanto, estou com tanta vontade de tomar um copo cheio de suco de cenoura, suco geladinho. Olha as respostas que vieram para ele. Um empregado que recebe R$5 por hora diz assim: você está com vontade de tomar um suco de cenoura? Eu também estou. Não resolveu o problema. O segundo empregado que recebe R$6 por hora responde assim para o chefe dele: você gosta de suco de cenoura? Ah, não, eu gosto de Coca-Cola. Não resolveu o problema. O terceiro empregado que recebe R$7 por hora: se eu tivesse algumas cenouras, eu faria um suco para você. Não resolveu o problema. Um outro empregado que recebe R$8 por hora diz para o chefe dele: você quer que eu encontre alguém que faça um suco para você? Primeiro, eu também quero. Não resolve. O segundo, negativo: você gosta de suco? Eu gosto de coca. O terceiro pega e fala: se eu tivesse, eu fazia. O outro fala: quer que eu procure alguém? Ninguém trouxe solução. Deus tem algo para nós. E quer que verdadeiramente nós saímos daqui hoje com essa ferramenta nas nossas mãos. A ferramenta da solução. A ferramenta daqueles que sabem, que conhecem a Deus. Deus sempre tem uma resposta positiva. O último não é aquele que ganha 5, 6, 7, 8. É aquele que fala quanto quer ganhar. É aquele que disse e fala assim: é aqui que eu vou chegar. É esse que tem nas mãos a solução. Você quer um suco de cenoura, chefe? Me dá 10 minutos. Pega atrás do suco. A partir de hoje, o senhor quer tomar esse suco sempre nesse horário? Ou o senhor quer tomar num outro horário? É só me falar que a partir de agora eu trago para você todas as vezes. Deus espera que você tenha a solução, meu irmão. Deus espera que você tenha na sua mão chaves que abram portas, canetas que assinam documentos. Deus quer que você tenha a solução, como esse rapaz teve. Muitas vezes as coisas chegam diante de nós, a gente fica esperando alguém resolver. A gente fica esperando alguém falar: vai por aqui, vai por ali. E esquece de que o Espírito Santo de Deus age dentro de você. Chega de ficar parado, reclamando. Chega de ficar parado se lamentando: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Meu irmão, esteja com os olhos abertos, esteja com os ouvidos prontos para ouvir a voz do Senhor para a tua vida. Esteja pronto e preparado, porque grandes coisas Deus vai fazer através de você. Os 4 primeiros tinham algo estabelecido, mas aquele último que sabia resolver problema, que estava com o coração aberto para Deus operar na vida dele, era justamente aquele que podia falar: eu quero ganhar 20, eu quero ganhar 30, porque esse resolve problema. Esse sai do meio da manada e se torna a cabeça. Meu irmão, quando Deus fala assim: eu quero tirar você de onde você está e quero que você colocar você num lugar especial, meu irmão, você é esse que vai resolver problema. Mas sabe quando você vai sair de trás e vai partir para frente? Quando você estiver pronto a resolver as coisas. Quando você estiver pronto para ser aquele que é chave que abre porta. Quando você tiver convicção de que você tem a caneta que assina documento. Meu irmão, isso é para a tua vida. E é para hoje. E é para hoje. Você é um armazém ambulante de sementes. Invista tempo em oração. Deus vai te mostrar o quanto você é especial.
Meu irmão, não existe vitória sem oração. Ouve isso. Abraão era o que era porque ele tinha intimidade com Deus. Davi era o que era porque ele tinha intimidade com Deus. José era o que era porque ele tinha intimidade com Deus. Meu irmão, você vai ser muito mais quando você começar não a conhecer sobre Deus, mas saber quem é Deus, de andar com Ele. Invista o teu tempo. Invista a tua vida de oração, meu irmão. Comece a procurar as oportunidades, as portas que se abrem para muitos estarem orando. Meu irmão, você vai começar a ter viver uma dimensão diferente da tua vida. Nós falamos hoje, eu falei hoje aqui nos avisos, tem vigília. É bênção. A vigília é bênção porque na vigília se ora. No monte é bênção porque no monte se ora. O teu quarto é bênção porque no quarto se ora. No ônibus, em qualquer lugar. Mas ora ao Senhor. Mas não ora distraído. Ora com objetivo. Ora com convicção. Ora sabendo que aquele tempo é especial. É primazia. Viúva de Serepta deu primeiro para o profeta. Prioridade. Não divida o tempo de Deus. Esse tempo é para orar, é para orar. Esse tempo é para ler, é para estudar, é debruçar sobre o livro e começar a ler. Não existe um estudo bem feito que não tenha menos de 3 horas. Pô, pastor, você está exagerando. Você tem que fazer isso porque você é pastor, tem que estudar. Não, eu tenho que fazer isso porque eu sou um homem, preciso viver. Estudar não é para quem só ensina. Estudar em primeiro lugar é para quem quer viver. É para quem quer prosperar. É para quem quer conhecer a Deus. É para aquele que quer ter fé. É para aquele que quer fazer diferença. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o que já foi te dado. Seja natural ou sobrenatural. Para que você possa implantar isso em primeiro lugar na sua vida. E depois na vida de outros. O seu futuro. O nosso futuro começa com as coisas que já estão nas nossas mãos. Meu querido, você pode ver coisas que outros não veem. Você sabe coisas que outros não sabem. Milhões de pessoas não têm ideia das sementes, do poder que uma semente tem. Mas saiba que uma semente, ela pode multiplicar se você lançar ela. Mas ela também pode morrer se você comer. Esse exemplo diz respeito. Quando você lida com as bênçãos somente para você, com a semente somente para você, ela morre. Mas quando você aprende a lançar as sementes, ela germina. E daquela pequena semente nasce uma grande árvore. Daquela pequena semente nascem muitos frutos. Daquela semente vão nascer muitas outras sementes que vão servir para outros plantios e para o teu sustento. Meu irmão, a gente resume esse estudo hoje. Essa palavra de sabedoria. Tenha algo na tua mão. E com esse algo, você vai fazer qualquer coisa. Fecha os seus olhos. Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Perdemos tanto tempo, Deus. Tanto tempo. Achando que nós não tínhamos nada, Senhor Jesus. Achando que estávamos perdidos. Achando, Pai Todo-Poderoso, que nosso futuro estava, Senhor, nas mãos de homens, de planos econômicos. Achando, Pai Todo-Poderoso, que a solução dos meus problemas, Papai, estava no dinheiro, que ainda não estava nas minhas mãos. Achando, Pai Todo-Poderoso, que uma pessoa viria de trazer isso ou aquilo. Quando a resposta, Pai, está naquilo que o Senhor já colocaste no meu coração. Aquilo que o Senhor já colocaste nas minhas mãos, Pai. Senhor, eu quero convidar os teus filhos nessa noite, Pai, a mudarem de posição. A não serem aqueles, Pai Todo-Poderoso, que ficam esperando as coisas acontecerem.
Mas que a partir de hoje, Senhor Jesus, eles façam isso para o bem deles, mas principalmente para a glória do Teu nome. Principalmente, Jesus, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja reverenciado, Pai. Eu oro, Pai Todo-Poderoso, porque cada um deles deixa o Senhor no seu lugar, deixa o Senhor Jesus as suas cadeias, deixa o Senhor Jesus os seus lugares improdutivos, e comece a fazer a diferença. Não se preocupando, Pai Todo-Poderoso, se tem muito ou pouco. Não se preocupando, Pai Todo-Poderoso, em serem grandes ou pequenos. Não se importando, Pai Todo-Poderoso, que talvez, Senhor, aquilo que eles estão fazendo vão demorar algum tempo. Porque o tempo é precioso, o tempo também é uma semente. Por isso nós devemos dar a ele também importância. Mas que daqui para frente, Jesus, e de uma vez por todas, sejamos levantados como homens e mulheres segundo o Teu coração, prontos, Senhor Jesus, e capacitados em Ti para fazer diferença onde nós estivermos. Não com aquilo que temos, porque muitas vezes, como eu disse agora, pode ser pouco, Jesus, mas por aquilo que o Senhor tem, pelo Teu poder, pela Tua capacidade. Senhor, muda a minha forma de viver. Muda, Senhor Jesus, a forma dos meus irmãos viverem. Que eles possam, Senhor, no Teu nome, meu Pai, se levantarem nesse momento e dizerem a Ti: Senhor, eu estou pronto. E eu desejo, Senhor Jesus, me colocar diante de Ti como Moisés se colocou, temendo o Senhor Jesus Faraó, temendo o Senhor Jesus o poderio daquele lugar. Mas quando ele abre a mão e a sua vara cai no chão, ele vê que Deus estava com ele. Senhor, que os Teus filhos comecem a lembrar as grandes coisas que o Senhor já fez. Que os Teus filhinhos, papai, comecem a lembrar os livramentos, as bênçãos, as multiplicações. E que eles estão aqui porque eles têm propósito. Eles estão aqui porque eles têm chamado. Eles estão aqui, Pai Todo-Poderoso, porque grandes coisas ainda haverá de ser feito na vida de cada um deles. Senhor, aqueles que têm empresas, Pai, que eles possam começar a ver a sua empresa como um lugar que o Senhor deu a eles. As suas empresas, Pai Todo-Poderoso, não foi apenas para o seu sustento, mas foi para o sustento dos seus empregados. Foi sustento das suas obras, Pai. Senhor, começa a dar capacidade aos empresários desse lugar. Comece a colocar nos seus corações, Senhor, verdades, caráter, postura. Senhor, desejo de servir ao Senhor. Que aquele lugar é abençoado e é um lugar que também abençoa. Que ninguém mais perca a visão, Pai Todo-Poderoso, que aquilo que eles têm glorifica o Teu nome. Senhor, aqueles que são funcionários, que eles também recebam, Senhor Jesus, nessa noite, uma sobremaneira capacidade para ser o melhor dos melhores, Pai Todo-Poderoso. Não para se encherem, Senhor Jesus, de arrogância ou prepotência, mas para fazer com que aquelas pessoas que trabalham do lado deles, que ainda não Te conhecem, passem a conhecer ao Senhor. Senhor, que tudo aquilo que os Teus filhos tocarem, ó Senhor, as suas mãos sejam capacitadas para multiplicar, para ser diferente. Senhor, casamentos que estão derrotados nesse lugar, vidas que estão sendo tragadas por mentiras, dizendo, Pai Todo-Poderoso, que eles não chegam a lugar nenhum. Senhor, eu reivindico que tudo isso seja tirado agora do coração dos Teus filhos. E sobre os seus corações seja colocado a verdade. Não uma nova verdade, mas a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que restaura, a verdade que firma os passos e nos leva a conquistar a nossa terra prometida, a conquistar as nossas bênçãos, a conquistar as nossas vitórias. Senhor, em nome de Jesus, hoje, Pai, foi o dia que Tu escolheras para que nós viéssemos e verdadeiramente começássemos a viver um novo tempo. Senhor, presentes, sementes, oportunidades. Irmãos, fiquem de pé agora em nome de Jesus. Estenda as suas mãos agora. Estenda as suas mãos porque o Senhor está me mostrando que está colocando sobre a mão de cada um uma nova semente, uma nova oportunidade, um novo tempo, uma nova história. Meu querido, para a glória do Senhor, fecha as tuas mãos e fala: Senhor, eu tenho essa semente. Eu tenho essa semente. Eu tenho essa oportunidade. Agora profeticamente, lança ela no tempo, lança ela na eternidade e fala: Senhor, eu já lancei, agora estou pronto para vencer e para viver o Teu sobrenatural. Dê uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria não está no ato de contabilizar aquilo que não se tem, e sim em reconhecer, em contabilizar aquilo que cada um de nós já temos. Deus tem muito na tua vida, meu irmão. Deus já investiu muito em você. Ouve. Essa é a segunda palavra. Uma revelação que na verdade é para nos reposicionar. Procuramos muito algo que nós não temos.
Não tem nada de errado nisso, meu irmão. Mas saia daqui sabendo hoje que melhor do que reconhecer o que falta é reconhecer o que tem. Porque com aquilo que se tem, é justamente com isso que vai fazer com que as multiplicações venham, os milagres venham. Lembre-se do menino que tinha poucos pães e poucos peixes. Foram por conta da multiplicação desses pães e peixes que um rapaz tinha, que milhares foram alimentados. Lembre-se da nuvem do tamanho da mão do homem. Lembre-se da vara de Moisés. Lembre-se do estilingue de Davi. Lembre-se do pouquinho de farinha. Lembre-se que grandes coisas Deus já fez na tua vida. E Ele fez o que é suficiente para que você não apenas sobreviva, mas que você multiplique. Não apenas seja abençoado, mas se torne um abençoador. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa noite, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu. Deus amado, que teu amor, meu Deus, seja manifesto na vida de cada um. Jesus, que a tua graça maravilhosa, Espírito Santo, que as tuas eternas consolações seja sobre cada um dos teus filhinhos amados que vieram nessa noite. Que ao estarem indo para suas casas, Pai, tu venhas falar mais, cada vez mais. Que durante essa semana e nas próximas semanas, Deus, eles possam experimentar, Senhor, de uma forma como nunca antes experimentaram, o que é uma multiplicação do Senhor. Que as suas mãos nunca mais estejam, Senhor, guardadas nos bolsos, esperando acontecer, mas que sejam aquelas mãos que estejam estendidas e prontas para servir, para fazer a diferença. Que nós tenhamos nessa igreja, papai, cheios dos teus filhos que aqui estão, aqueles que falam quanto querem ganhar, não pelo simples fato de querer ganhar muito, mas por saber que esse muito haverá de ser muitas sementes no teu reino, vidas sendo resgatadas, missões sendo realizadas, igrejas sendo construídas, pessoas sendo alimentadas. Senhor, tudo aquilo que temos, Pai, tudo aquilo que temos é teu, Senhor, pertence a Ti. E que assim seja todos os dias das nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Vá na paz e tenha uma noite de sono maravilhosa. Aleluia.